despertou assim os ouvidos, né? Vamos ler a palavra de Deus. Ontem eu tive um pouquinho de tempo para fazer um breve rascunho em um sermão. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite. No segundo livro de Samuel, em hebraico é Samuel em hebraico, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 9 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Glória a Deus. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor por Tua misericórdia que o Senhor abra a porta da Tua palavra e abençoa, Senhor, alcançando a cada um segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Pai. Abençoa, manifesta a Tua graça poderosamente. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Nós estamos com o tempo um pouco avançado. Por conta disso, eu não quero ser extenso. Nós lemos um texto bíblico que diz que Davi habitou na fortaleza e diz que cada vez mais Davi ia aumentando e crescendo. E diz que Davi entendeu que o Senhor confirmara rei sobre Israel. Glória a Deus. Quando nós paramos para analisar a história de Davi, o tema da mensagem é os passos do rei Davi. Quem entendeu, diga amém. Os passos do rei Davi. Todos nós sabemos quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, e ungiu Davi rei sobre Israel. Mas Davi, até então, era apenas um pastor de ovelhas, um menino que certamente que era rejeitado por a sua família, por ter uma aparência diferente dos demais irmãos. Davi era totalmente diferente dos demais irmãos. Ele era menor em estatura, ele tinha os seus cabelos avermelhados, né? Fosse na Bahia chamava de galego, e ele era um tanto diferente dos demais irmãos, que eram altos, que eram robustos. E a Bíblia diz que Deus ordena o profeta Samuel para ir à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi rei sobre Israel. Aquele episódio foi muito interessante, porque o texto diz que, chegando o profeta Samuel na casa de Jessé, Jessé mandou chamar todos os seus filhos, mas não chamou Davi. Davi foi o último a chegar, porque o profeta insistiu, perguntando para Jessé: tem mais homens na tua casa? Até que Davi foi trazido à presença do profeta Samuel, e ele então derramou um vaso de azeite sobre a cabeça de Davi e ungiu rei sobre todo Israel. Amém? Rei sobre todos Israel.
Quando nós analisamos os passos de Davi, nós vamos encontrar que após esse episódio, onde Davi recebeu a promessa de ser rei sobre todo Israel, diz o texto bíblico que o rei Saul andou perseguindo Davi por muito tempo, andou perseguindo Davi, querendo tirar-lhe a vida. Mas a mão de Deus estava sobre Davi, assim como a mão de Deus está sobre a tua vida, e é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Por isso que nós encontramos espaço com essa palavra de glorificar e exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele nos proporcionou mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. É porque a mão de Deus está sobre as nossas vidas, é porque o Senhor vem trabalhando em nosso favor, aleluia, porque senão o inimigo ou os inimigos no plural já teria nos engolido vivo. Os passos de Davi, a Bíblia diz que quando o rei Saul morreu, a Bíblia diz que o rei Saul se lançou sobre a sua própria lança, tirando-lhe a vida, ele suicidou-se. O rei Saul, angustiado, desobedeceu a Deus e ele tirou a sua própria vida. Após o rei Saul morrer, a Bíblia diz que todo Israel cercaram Davi para proclamá-lo rei sobre todo Israel. Preste atenção aqui comigo, não saia, por favor. Glória a Deus. Quando todo Israel se ajuntou ao redor de Davi para proclamar o rei, a Bíblia diz que um homem chamado Baasa, um dos capitães, um dos generais do rei Saul, ele se levanta contra Davi e incita todo o povo para que não recebesse Davi como rei. Então nós encontramos nos textos sagrados que apenas a tribo de Judá seguiu o rei Davi e as demais ficaram divididos. E a Bíblia diz que Davi então ficou em Hebrom. Lá em Hebrom, o texto nós lemos, Davi fez Hebrom como a sua casa. O texto diz, assim habitou Davi na fortaleza. Então Davi esteve em Hebrom, reinando sobre apenas uma tribo. A nação estava dividida. E Davi, os passos de Davi, não foi fácil como nós pensamos, quando imaginamos que Davi foi e é até hoje o rei mais amado de Israel. A nação de Israel, o rei que mais eles honram é o rei Davi, foi o rei Davi. Mas presta atenção, que Davi ficou em Hebrom durante 7 anos. Davi foi rei sobre a nação de Israel por 40 anos, mas 33 anos em Jerusalém como sua capital, como sua sede do seu governo, porque 7 anos Davi esteve em Hebrom. Foi rejeitado por a maioria dos oficiais, foi rejeitado por a maioria dos seus súditos, que não quiseram aceitar Davi como rei, e ficaram protelando por 7 anos, enquanto o homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel, estava lá em Hebrom, durante Davi ficou por 7 anos. E o texto que nós lemos diz: assim Davi habitou na fortaleza. Habitar é ter uma residência física. Está no sentido de aguardar por um tempo para não tomar decisões precipitadas. Olha aqui para mim. Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel. Qualquer homem precipitado, qualquer pessoa precipitado, logo de imediato iria reivindicar o seu posto de rei, já que o profeta Samuel era um homem consagrado e um homem aceito por todo Israel. E o profeta Samuel foi quem ungiu Davi rei sobre todo Israel. A Bíblia diz que Davi armou a sua tenda ali, habitou em Hebrom e passou um tempo, 7 anos ali em Hebrom, para não tomar decisão precipitada. Davi esteve em Hebrom por 7 anos, esperando a vontade do Eterno.
Presta atenção aqui em mim. Muitas das vezes nós tomamos decisões precipitadas porque não temos a paciência para esperar o momento de Deus, o tempo de Deus. Na maioria das vezes nos comportamos como oportunistas, aquele que não quer perder uma oportunidade, que logo vai correndo para abraçar. Com o ministério de Davi, os passos de Davi não foi bem assim. Davi não foi bem aceito pela nação de Israel logo na primeira etapa da sua vida. Davi teve que ficar em Hebrom por 7 anos. Presta atenção, 7 anos se passaram, enquanto os oficiais que rejeitaram Davi, enquanto os súditos que rejeitaram Davi, ficaram ali protelando com Isbosete, filho do rei Saul, colocando ele para ser o rei sobre Israel. E a Bíblia diz, no versículo de número 2, no versículo de número 10, e Davi ia cada vez aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Quando nós lemos essa expressão, e Davi ia crescendo e aumentando, porque o Deus dos exércitos era com ele, eu quero que você entenda que Davi estava lá em Hebrom. Davi não estava em Jerusalém. Davi ficou 7 anos esperando Deus aumentar e prosperar a vida dele. Davi ficou aguardando Deus projetar a fama sobre a vida de Davi. Davi ficou esperando por 7 anos Deus convencer os corações dos judeus, dos israelitas, para que recebessem um rei de fato que Deus havia escolhido, e colocou o profeta Samuel para ungir rei sobre todo Israel. É tão interessante nós observarmos que o texto diz no versículo 10 que ele ia crescendo e aumentando, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Era dentro dessa ênfase. Davi estava lá em Hebrom, ele não se precipitou, ele aguardou 7 anos. Agora presta atenção, quem de nós está pronto para aguardar 7 anos para que uma promessa seja estabelecida? Quem de nós estamos preparados para poder aguardar 7 anos para que a mão de Deus venha realizar aquilo que ele falou? A maioria de nós somos imediatistas. A maioria de nós já imaginamos, não, Deus não está com esse homem não, porque se Deus estivesse com esse homem, ele estaria aqui, não lá em Hebrom. E a Bíblia diz que Davi ficou lá por 7 anos em Hebrom. 7 anos não é 7 dias, 7 anos não é 7 meses, 7 anos é uma data longa para se passar. E Davi estava lá em Hebrom, e quando ele ficou lá em Hebrom, no seu pensamento, na sua mente, eu entendo, e eu quero conjecturar com você, todos os dias Davi olhava para os céus e dizia: Senhor, o Senhor não me deu as 12 tribos de Israel, o que é que eu estou fazendo aqui em Hebrom? Apenas uma tribo que está me apoiando. Porventura o Senhor escolheu apenas uma tribo para me apoiar, ou o Senhor estabeleceu a mim rei sobre todo Israel? Porventura, onde está o Senhor para convencer os corações desses homens que não aceitam a minha pessoa? Presta atenção, porque Davi esteve ali em momento de aflições e de depressão, curvado diante de Deus por 7 anos, pedindo a Deus: Senhor, entra com providência. E nós lemos o texto bíblico, a palavra de Deus diz assim: e Davi ia aumentando e crescendo em fama, porque ao Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, estava trabalhando ao seu favor. Quantos estão comigo? Levante a mão, dê glórias ao Senhor. A maioria de nós já teríamos desistido, porque Davi estava lá em Hebrom e Isbosete estava lá em Jerusalém. Isbosete foi empossado como rei, mas Davi era o rei escolhido por Deus. E Davi não teve por usurpação e correr e confrontar Jerusalém para lutar e tomar o trono que lhe era devido. Não, Davi aguardou a promessa de Deus. Davi teve o sangue de esperar e aguardar em Deus, a paciência de aguardar em Deus, para que no momento correto, no momento em que o Eterno determinasse, Davi pudesse entrar na cidade
cidade de Jerusalém, exaltando e glorificando ao eterno e bondoso Deus. Olha aqui para mim, de repente você já está confuso, desiludido, desanimado e pensando assim: Deus não está nisso, porque se Deus estivesse, algo sobrenatural já estaria acontecido. Muitos pensaram isso de Davi, enquanto ele esteve por 7 anos em Hebrom, sendo rei apenas de Hebrom. Eu posso ouvir os gritos de muitos dizendo para Davi: quem és tu, rapaz? O profeta te ungiu o rei das 12 tribos, mas tu está aí. E eu observo comigo e penso, e Davi dava resposta: o meu Deus foi quem me escolheu, é Ele que vai se levantar na minha causa e me dará vitória. Quantos estão comigo? Você crê nesta palavra? Diga glórias ao nome bendito do eterno para sempre. Eu quero concluir essa palavra no versículo 12. O texto diz assim no versículo 12: e entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Queridos, que espiritualidade tinha aquele homem? Apesar de ser um homem guerreiro, apesar de ser um homem de um comportamento difícil, apesar de ser um homem valente, como o texto bíblico diz, ele esperou Deus por 7 anos estabelecer aquilo que Deus havia dito para ele, sem hesitar, sem dar um passo à frente, aguardou no eterno. O texto diz que Davi percebeu, entendeu que Deus o havia ungido, estabelecido rei sobre toda a nação de Israel. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olha aqui para mim, será que você está entendendo e percebendo que você chegou até aqui porque a mão de Deus está fazendo com você isso? A maioria de nós imaginamos que foi a nossa mão que conseguiu, foi o nosso dinheiro que alcançou, foi porque nós somos bons. Olha aqui para mim, eu e você só existimos porque Deus nos escolheu e estabeleceu um propósito para cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito diante do eterno. Quantos acreditam assim? E se Deus tem algo a fazer na minha vida e na sua vida, aguarde, se possível for 7 anos, porque o Senhor te exaltará no momento certo. Bendito seja o eterno para sempre. Não podemos nos precipitar. O texto diz que Davi aguardou, o texto diz que Davi crescia, porque Deus estava com ele. O texto diz que Davi percebeu que era Deus que estava fazendo sobre a vida dele. Eu não consigo encontrar na vida daquele homem impetuoso como era, eu não consigo encontrar a precipitação de Davi, de dizer: eu consegui, os meus valentes conseguiram, a minha liderança conseguiu. Não, o texto diz muito claramente: Davi percebeu que o eterno Deus já estava prosperando a sua vida e o seu ministério. Bendito seja o eterno para sempre. Não vem de mim, não vem de você. O diabo vai trabalhar de muitas formas. No caso da vida de Davi, por 7 anos, Satanás trabalhou para que Davi não reinasse sobre Israel. 7 anos, o diabo cirandou de todos os lados, dando trabalho para Deus. Deus levou 7 anos para convencer aquele povo de aceitar Davi no coração para ser rei sobre eles. Será que você pode entender o quanto é sério isso? O quanto que aquele povo estava com o coração endurecido com relação a Davi? Porque Deus demorou 7 anos para convencer um por um deles para que aceitasse o rei de Israel. Escute a palavra de Deus nesta noite. A Bíblia diz que Davi ia crescendo e aumentando em fama, porque o Senhor dos exércitos é quem estava exaltando ele. É porque durante aqueles 7 anos Deus estava trabalhando no coração dos oficiais. Durante aqueles 7 anos Deus estava trabalhando no coração do conselho do trono. Deus
Deus estava trabalhando na corte, Deus estava trabalhando nas famílias, Deus estava trabalhando na mente dos jovens, que certamente já havia sido incendiado por Baasa e outros mais, seus companheiros, mas Deus estava trabalhando em favor de Davi. E quantas das vezes nós enfrentamos tribulações, enfrentamos lutas e ficamos imaginando, será que Deus está nesse negócio mesmo ou não? Ei, não é porque Deus te escolheu que tudo vai ser fácil. Se for fácil, você não vai dar valor, assim como eu. Nós não valorizamos aquilo que vem facilmente. Aquilo que vem facilmente, a gente deixa escorrer entre os dedos facilmente. Mas aquilo que nós suamos, aquilo que nós damos o sangue, aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós sacrificamos, nós valorizamos, porque você sacrificou. Deus colocou Davi para guardar 7 anos. Porque o povo tinha dificuldade de aceitar a Davi. Não era que Davi não estava preparado para ser rei, porque lá em Hebrom ele foi líder, o grande líder em Hebrom. Na mesma liderança que Davi teve em Hebrom, ele poderia também ser líder em Jerusalém, mas o povo não recebeu Davi. Demorou 7 anos para receber Davi como uma autoridade sobre a vida deles. Será que hoje nós encontramos esses problemas? Não. Hoje nós somos melhorados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Quem dera que o Espírito de Deus melhorasse cada um de nós para entendermos os propósitos do Eterno sobre as nossas vidas. Quem dera fôssemos melhorados a isso. As Sagradas Escrituras nos fazem entender os passos do rei Davi. Não foi fácil os passos do rei Davi. Nós encontramos Davi sendo recebido com palmeiras, com louvores, com adoração, com a arca da aliança. Foi a primeira coisa que Davi lembrou de buscar para trazer para perto dele. Davi foi recebido com júbilo sobre Jerusalém depois de 7 anos. Será que ainda restará fé em nós se esperarmos em Deus 7 anos? Será? Por 7 anos, Davi foi provado por aquele povo que não aceitava ele. E é interessante que quando Davi assume o reino, você não vê Davi se vingar de nenhum deles que não queria aceitá-lo. Nós aprendemos muito com o rei Davi. Apesar de ser um homem impetuoso, um homem de temperamento muito forte, ele não se vingou de nenhum daqueles que odiavam. Irmãos, eles não aceitavam porque eles odiavam a Davi. Porque quando nós odiamos alguém, nós encontramos uma dificuldade imensa de aceitar essa pessoa. Mas Deus trabalhou 7 anos para converter o coração do povo ao rei que ele havia escolhido. Você aprendeu alguma coisa nesta noite? Fique de pé, por favor. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos ensina que os passos daquele que foi escolhido por Deus não serão fáceis. A nossa caminhada não é facilmente e nem um dia para o outro. Nós temos que ter uma história. Bata a mão no seu peito e diga: eu tenho que ter uma história diante do Eterno. Você está acumulando testemunho, acumulando uma história para a honra e para a glória do nome do Eterno. A mão de Deus está sobre você, como esteve sobre a vida de Davi. Amém? Vamos orar. Todos aqui são crentes, mas se porventura tiver alguém nos assistindo e queira aceitar a Cristo como Salvador, escreva aí na live e nós iremos encontrar com você, te abençoar.
Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade